Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da área do paralelogramo. Para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a área do paralelogramo pode ser calculada pela multiplicação da medida da sua base pela medida da sua altura. Então, observe que essa fórmula que temos aqui, nos permite calcular a área de um paralelogramo. A área do paralelogramo vai ser igual a B vezes H, onde esse B aqui é a medida da base do paralelogramo e esse H é a medida da altura do paralelogramo. Então, vamos até circular essa fórmula aqui. Então, observe que essa fórmula aqui nos permite calcular a área de um paralelogramo. A área do paralelogramo é a área do paralelogramo igual a medida da base vezes a medida da altura. Prosseguindo, vamos fazer agora exemplos. Vamos ver o que diz o nosso primeiro exemplo. Calcule a área de um paralelogramo cuja base é igual a 13 centímetros e a altura é igual a 20 centímetros. Então, observe que queremos calcular a área de um paralelogramo que possui medida da base igual a 13 centímetros e altura igual a 20 centímetros. Então, observe que se temos a medida da base e a medida da altura, nos resta substituir esses valores na fórmula e efetuar os cálculos. Então, observe que a área do paralelogramo é igual à medida da base vezes a medida da altura. Ou seja, a área desse paralelogramo vai ser igual a 13 centímetros, que é a medida da base, vezes 20 centímetros, que é a medida da altura. Logo, 13 centímetros vezes 20 centímetros é igual a 260 centímetros quadrados. Portanto, o que concluímos? Concluímos que a área de um paralelogramo que possui medida da base igual a 13 centímetros e altura igual a 20 centímetros, a área desse paralelogramo vai ser igual a 260 centímetros quadrados. Prosseguindo, vamos fazer agora o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Calcule a área de um paralelogramo em que a medida da sua base é igual a 20 centímetros e sua altura é igual a metade da medida da base. Então, observe o seguinte, que queremos mais uma vez calcular a área de um paralelogramo em que a medida da base dele é igual a 20 centímetros e temos a informação que a sua altura é igual a metade da medida da sua base. Se a medida da altura é igual a metade da medida da base, observe que a medida da base é 20 centímetros. Se a altura é metade, então vamos dividir 20 centímetros por 2. Observe que 20 centímetros dividido por 2 é igual a 10 centímetros. Logo, o que concluímos? Concluímos que em um paralelogramo em que a medida da base é igual a 20 centímetros e a medida da altura é igual a metade da medida da base, então a medida da altura é igual a 20 centímetros dividido por 2. Ou seja, a medida da altura desse paralelogramo é igual a 10 centímetros. Agora vamos prosseguir, vamos pensar o seguinte. Se temos a medida da base, que é igual a 20 centímetros, e se temos a medida da altura, que é igual a 10 centímetros, nos resta substituir esses valores na nossa fórmula e efetuar os cálculos. Então, observe que a área do paralelogramo é igual à medida da base vezes a medida da altura. A medida da base temos, que é 20 centímetros, e a medida da altura também, que é 10 centímetros. Então, observe que a área do paralelogramo vai ser igual a 20 centímetros, que é a medida da base, vezes 10 centímetros, que é a medida da altura. E observe que 20 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 200 centímetros quadrados. Portanto, o que concluímos? Concluímos que a área de um paralelogramo que possui medida da base igual a 20 centímetros
e medida da altura igual a 10 centímetros, a área desse paralelogramo é igual a 200 centímetros quadrados. Prosseguindo, temos aqui o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte: determine a altura de um paralelogramo cuja área é igual a 132 centímetros quadrados e a base desse paralelogramo, ou seja, a medida da base dele, é igual a 11 centímetros. Então, observe que esse exemplo é diferente do primeiro e do segundo. Porque no primeiro e no segundo queríamos determinar a área de um paralelogramo. Aqui queremos determinar a altura de um paralelogramo, sabendo que a área dele é igual a 132 centímetros quadrados e a base dele, ou seja, a medida da base dele, é igual a 11 centímetros. Então, observe que com essas informações que temos e com o auxílio da nossa fórmula que temos aqui, que é a área do paralelogramo é igual à medida da base vezes a medida da altura, podemos, a partir da nossa fórmula que temos aqui e das informações que são fornecidas no exemplo, determinar a altura desse paralelogramo. Então, observe que a área do paralelogramo temos que é 132 centímetros quadrados. Então, na nossa fórmula aqui, no lugar desse A, que é a área do paralelogramo, vamos substituir pelo valor que temos, que é 132 centímetros quadrados, que é a área desse paralelogramo. E a medida da base temos também, que é 11 centímetros. Então, no lugar desse B aqui, que é a medida da base, vamos substituir pelo valor, que é 11 centímetros. Com isso, vamos descobrir quem é o valor da altura desse paralelogramo. Então, observe que a área do paralelogramo igual à medida da base vezes a medida da altura implica que 132 centímetros quadrados, que é a área desse paralelogramo, é igual a 11 centímetros, que é a medida da base desse paralelogramo, vezes H, que é a altura do paralelogramo. Agora, observe o seguinte, que vamos isolar H. Então, esse 11 centímetros aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ficamos com H, que é a medida da altura desse paralelogramo, é igual a 132 centímetros quadrados dividido por 11 centímetros. Agora, observe que isso aqui vai implicar no seguinte: 132 dividido por 11 é igual a 12. E observe que centímetro quadrado dividido por centímetro é igual a centímetro. Então, observe que concluímos aqui que a altura desse paralelogramo é igual a 12 centímetros, que é esse 12 centímetros aqui, proveniente dessa divisão aqui, 132 centímetros quadrados dividido por 11 centímetros. Então, observe que 132 dividido por 11 é igual a 12. E observe que centímetro quadrado dividido por centímetro é igual a centímetro. Então, a altura desse paralelogramo é igual a 12 centímetros. Portanto, o que concluímos? Concluímos que a altura de um paralelogramo que possui área de 132 centímetros quadrados e possui medida da base igual a 11 centímetros, a altura desse paralelogramo é igual a 12 centímetros. E assim finalizamos nossa aula.